Olá, eu sou Lúcia Rodrigues, professora da Escola de Nutrição da Unirio, e hoje eu vim falar para vocês sobre aleitamento materno e alimentação complementar do lactente. Vamos só recordar alguns fatores que influenciam, no início e na manutenção da lactação. Então a gente tem que recordar da importância, da anatomia da mama dessa mulher, da integridade da medula, do hipotálamo e da hipófise. E aqui a gente tem que destacar a hipófise anterior na secreção da prolactina, e a hipófise posterior da ocitocina, produção e ejeção do leite materno. A gente também vai ser muito importante essa secreção do ACTH e, por conseguinte, do cortisol, que vai ter uma influência grande, reduzindo essa produção do leite materno em grande quantidade, como a adrenalina, a noradrenalina, ou seja, essa mulher sob constante estresse, ela vai ter uma produção menor de leite à medida que ela tem uma produção maior de adrenalina e noradrenalina. E destacando aqui para vocês a sucção do bebê. Então, enquanto profissionais de saúde, a gente tem que valorizar muito como é a pega desse bebê, como ele está sugando a mama dessa mulher para que essa produção do leite possa ser maior. E a gente não deixando de levar em consideração aonde essa mulher está inserida, o contexto social dela. Isso vai influenciar tremendamente na produção do leite. Uma mulher sob intenso estresse, muitos filhos para cuidar, sem nenhum tipo de suporte, passando por dificuldades financeiras, isso vai ter um impacto na redução da produção do leite materno. E aí o profissional tem que entrar também, de ser um certo apoio, e dar essa tranquilidade para essa mulher, para que depois ela consiga, talvez com algum tipo de apoio do profissional, quem sabe ficar um pouco mais tranquila para que essa produção de leite se dê de forma adequada. E a gente também tem que lembrar que na composição do leite humano sempre se discutiu muito se o leite humano tem uma relação direta com aquilo que a mulher ingere, com aquilo que a mulher não ingere, se a mulher mais bem nutrida ou menos nutrida, se vai ter uma influência ou não. O que a gente sabe é o seguinte, que na verdade a composição do leite depende do período da lactação, quer dizer que a gente vai ver depois a influência que isso vai ter, a hora do dia, a idade dessa mãe, quer dizer, vai ter uma influência um pouco nas adolescentes, nas mulheres em idade mais avançada, a paridade, mas o que vai influenciar muito mais aqui, tem o estado de saúde, a classe social, a idade gestacional, que aí vai ter uma diferenciação entre o leite da mulher que teve um filho prematuro, daquela que teve filho a termo, mas muito mais do que tudo isso que está aqui, não vai ter uma variação tão significativa que justifique a gente contraindicar o aleitamento materno. Então se uma mulher desnutrida, se for grave, pegando essas mulheres que você tem em regiões muito pobres, por exemplo, da África e da Ásia, no Brasil a gente cada vez, graças a várias intervenções que a gente tem tido nesses últimos décadas, a gente tem tido uma prevalência muito menor de nutrição no Brasil. A gente tem atestado isso pelas estatísticas, pelas pesquisas executadas pelo IBGE. Só mulheres muito desnutridas graves são mulheres que têm uma menor produção em termos de quantidade e de alguns nutrientes em menor quantidade. Do contrário, a gente não tem variações muito significativas, Claro que a coloração do leite vai modificar. Uma mulher que tem uma ingestão maior de beta-caroteno ou de lipídio, você vai ter realmente o leite com teor um pouco maior de gordura, um leite mais amarelado, com aquela vinculado mesmo ao próprio beta-caroteno, que dá aquele aspecto mais laranja no leite, Um leite mais rico em complexo B, por exemplo, em riboflavina, ele fica com um leite um pouco mais azulado, um pouco mais esverdeado, que é bastante interessante. Quando vocês vão em bancos de leite, você vai vendo, de acordo com a idade, e essa variação um pouco da cor que a gente tem. Tivemos um caso aqui no hospital universitário de uma mãe que tinha uma menininha de 1 ano pesando 18 quilos. Então, só para a gente ter uma ideia, que em média uma criança de 1 ano vai pesar aí por volta de 9 quilos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, uma menina muito acima do peso dela. A gente foi analisar o leite materno, que ela ainda mamava. E a gente viu realmente que ela tinha teores, tanto de caloria quanto de lipídio, Não foi muita variação em termos de lactose
e proteína não tem uma diferença entre a média geral, mas lipídio sim, né? Então tem uma relação também, se a mulher tiver um consumo muito exacerbado de lipídio, você pode ter um leite realmente com teores mais elevados. Acho que isso é um caso interessante até na hora de que vocês estiverem em contato com esse tipo de paciente. Então a gente vai lembrar que talvez vocês tenham menor acesso, né, pegando crianças menores que vão estar consumindo esse leite de início, né, que é até 5 dias após o parto, que é esse colostro, que a gente cada vez tem que valorizar e explicar, como todo mundo já sabe, o elevado teor, na verdade, de fatores de proteção, né, principalmente da IgA secretória, que vai conferir, né, essa imunidade nas mucosas, né, do trato respiratório, do trato digestório. A lactoferrina, rica em lactoferrina, linfócitos e macrófagos, e a gente vai ver na composição como esse leite ele tem um teor um pouco mais elevado, inclusive de proteína, que é relacionado com isso. Não é essa proteína para sobrecarregar um rim de uma criança que está extremamente imaturo, né? E tem uma maior concentração de sódio, potássio e cloreto adequado à necessidade que esse bebê que acabou de nascer tem. E aí a gente vai ter, né, então, esse leite de transição, que é o leite entre o 5º e o 15º dia de vida, e o leite maduro, né? Que a gente vai ter um volume e uma composição que vão ser mais estáveis, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. Com essas oscilações, temos uma concentração maior ou menor nesse leite, tá? Nos primeiros meses, essa mulher pode produzir de 700 a 900 ml. No colostro, no início, ela pode produzir o quê? 100 ml. Então, essa produção ela vai aumentando, e ela começa aí com 600, ela vai evoluindo, né? E quanto mais a criança sugar, mais leite essa mulher vai ter. Inclusive, a gente tem casos que muitas mulheres vão doar para banco de leite, né? No segundo semestre, até o segundo ano de vida, ele vai oscilar entre 600 a 550 mililitros por dia. E aí, só para vocês poderem recordar algumas coisas, né? E para alguns profissionais que ainda não tiveram acesso pela sua formação a esse tipo de composição, só para a gente mostrar a diferença entre o colostro do leite maduro e do famoso leite de vaca, né? Ou seja, se vocês já pegarem uma criança em que a mãe está amamentando, mas acha que tem que dar algum tipo de complemento, para a gente ver que tem uma diferenciação que se justifica pela natureza, pela própria fisiologia digestiva desse bebê, né? Então a gente vê que o colostro é um leite que tem menos caloria, né, do que o leite maduro, que aqui é quando o bebê vai começar a ganhar mais peso. Vocês veem aqui que, na verdade, ele vai oscilar entre 1,9 a 2,5 de proteína no colostro. No leite maduro, ele vai oscilar até 1,3, 1,4. Isso aqui é o valor mínimo que a gente encontra, né, porque senão tem uma divergência em termos de literatura e as pessoas vão achar, mas só tem isso. Ele vai ter isso é para a gente perceber que a natureza não sobrecarrega a criança de proteína, enquanto você vê que o leite de vaca tem 3,5, né? Aí vem a concentração, né, na verdade, de caseína e alfa-lactoalbumina, ou seja, essa distribuição no tipo de proteína facilita a digestão, quer dizer, quanto mais lactoalbumina ficam flocos mais porosos, mais leves, digamos assim, mais fácil a ação enzimática. Diferente do leite de vaca, que tem um teor maior de caseína, que fazem flocos mais densos, que dificulta a ação da enzima. Por isso que o bebê, quando vai tomar o leite, ele vai demorar muito mais tempo para sentir fome, né? Porque ele vai, digamos assim, ele vai ficar pleno, né? Aquela plenitude pós-prandial, que ele vai demorar, vai dormir um sono profundo, e a mãe muitas vezes vai relatar isso. Então é importante que vocês conheçam a composição também, para que vocês tenham informação suficiente para chegar para essa mãe e falar, né? Para convencê-la, porque a gente convence melhor quando a pessoa entende aquilo que você está falando, não só que você passa a informação, mas não instrumentaliza a mãe para poder entender, né? O teor de gordura, que a gente vê que ele aumenta bastante do colostro para o leite maduro, mas o leite de vaca vai ter uma oscilação de acordo com o que a indústria fizer, né? Que hoje ninguém pega o leite tirado da vaca, você vai encontrar por volta de 3,8, né? O de mercado vai variar em torno de 3, mais ou menos. E a questão da lactose, que a gente vê que, na verdade, você tem uma concentração até maior no leite maduro do que você tem no próprio leite de vaca, né? Que é o carboidrato do leite humano. Uma concentração maior, com o objetivo, obviamente, de dar esse reforço calórico para a criança, aquilo que ela consegue metabolizar. Então, essa composição está de acordo com a fisiologia digestiva dela, o que o leite de vaca
Não tá. E aí o problema com o profissional de saúde que a gente vai enfrentar é quando a gente não consegue com que essa mulher tenha sucesso no aleitamento materno, né? Qual vai ser essa substituição? É uma grande discussão que foi feita até pelo Ministério da Saúde, em que eu pude participar no ano passado com esse tipo de criança, né? E a gente vai ver aqui também essa diferenciação em termos das próprias vitaminas e minerais, né? Então, que a gente vai estar vendo a quantidade de vitamina A, que é muito superior que no leite de vaca, e como ela é grande aqui no colostro, né? A questão da vitamina C, que não tem uma oscilação significativa, eu quero ressaltar para vocês que se essa mãe ingere mais, a gente vai naturalmente ter uma concentração um pouco superior de vitamina C nesse leite, como às vezes alguns profissionais, e eu já pude presenciar isso, orientando a nutriz a não ter consumo de frutas cítricas, como se tivesse algum tipo de consequência ou não para o bebê, negativa, digamos assim, né? E aí a gente quer preservar para que essa criança possa ter uma ingestão adequada. Você vê que o cálcio não tem uma oscilação, mas olha a concentração do leite de vaca, a sobrecarga que você vai trazer para o rim dessa criança. Aí tem essa questão do fósforo, olha a diferença, como é brutal, ou seja, a quantidade de solutos que tem nesse leite vai sobrecarregar muito esse bebê, né? De potássio e de cloro. É só para vocês verem essa diferenciação em relação a esses dois tipos de leite completamente distintos de animais, digamos assim, bem diferentes. E aí a gente vai recordar, quando a gente for estar colocando para essa mãe, a função imunológica que você vai ter, para a gente reduzir, né, o número de casos de crianças com gastroenterites, com infecções respiratórias, né, com otite, que é muito... E aí você vai prevenir também uma coisa que para a gente é muito importante, e eu que trabalho particularmente de nutrição pediátrica, que é prevenir a alergia alimentar, né? Quer dizer, vai ser um fator muito grande de prevenção. Então a gente vai ter aqui as imunoglobulinas, né? 90% aqui vai ser essa IgA secretória que a criança não consegue produzir. Só o contato dela, na verdade, com o ambiente, com o tempo, ela vai começar a ter uma produção, né? Por isso depois a criança começa a diminuir, essa concentração vai diminuindo, depois a criança vai conseguindo ter uma produção dela mesmo, né? A lactoferrina, o fator bífido de leite materno, o fator antistafilocócico, que vai ser muito importante esse fator de prevenção, a lactoperoxidase, os complementos, o interferon, a lisozima e a proteína fixadora de vitamina B12, que para a gente vai ser muito importante, que é uma vitamina fundamental para o crescimento do bebê, né? Então a gente vai ver, só para a gente ter uma noção, de uma forma geral, que 50% dos linfócitos do colostro vem dos linfócitos T, né? Então aí, linfócito T, B, macrófagos, complementos, né? Os neutrófilos e os eosinófilos. Isso só para a gente ter como informação, para a gente recordar o que já foi visto, talvez há alguns anos atrás, né? Então a gente tem, na verdade, essas imunoglobulinas, né? Que vão estar influenciando e ajudando a criança a combater qualquer tipo de invasão bacteriana, de bactérias que possam estar tendo contato com ela, né? A lactoferrina, que deixa, na verdade, não deixa esse ferro disponível para essa proliferação bacteriana, né? Multiplicação. E o fator bífidos, né? Que antagoniza a ação das enterobactérias, em que o bebê é extremamente vulnerável e vão gerar as chamadas gastroenterites, né? A lactoperoxidase, que vai matar os streptococcus, bactérias entéricas, o interferon, e que a gente sabe que inibe a duplicação viral intracelular, a lisozima, né, que na verdade lisa essas bactérias na parede celular, e o complemento que vai favorecer a fagocitose desses agentes externos que a criança vai ter contato, né? Então, isso a gente sabe, a gente pode passar para a mãe, né, um tipo de informação para que ela saiba dessas qualidades todas, e a gente tem que ver, assim, no contato com essa família, né, e se você tiver contato com uma mãe que ainda está gestante, quando a gente inicia o aleitamento materno, e isso já é uma discussão de muitos e muitos anos, e já é completamente bem estabelecido que, assim que puder, se possível na sala de parto, a criança já comece a ser amamentada, a não ser que tenha algum tipo de contraindicação que a gente vai ver, principalmente no caso de mães portadoras do vírus HIV, que ela não pode amamentar, né? E é importante o alojamento conjunto para poder... E aí, enquanto profissional de saúde, o que vocês têm que olhar?
a posição que a criança está mamando. Que uma coisa que a gente vê muito no serviço de saúde, que ninguém põe a criança para mamar na sua frente. Você pergunta se mama bem, se não mama bem, com que intervalo ela mama, mas você não vê como é a posição que a criança vai estar mamando, né? Então, sempre olhando como vocês têm naquela cartilha que a mãe recebe, tem todas as informações ali e tem desenhos, mas é importante que vocês verifiquem isso olhando para a mãe e para o bebê, né? Do corpo encostado, né? A criança toda encostada no corpo da mãe, né? O rosto do bebê perto da mama, o lábio inferior virado mesmo. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes acontece a criança não fazer uma sucção adequada, porque o lábio inferior, você tem uma entrada e a criança não consegue fazer a sucção adequada. Então, sempre olhar se o lábio está para fora e está conseguindo abocanhar toda a parte da auréola da mama da mãe, né? Muito importante essa questão, muitas vezes, no início da lactação, dessa massagem, de vocês pegarem, muitas vezes, as mamas que podem estar, a mama que pode estar engurgitada, e essa mãe que está com dificuldade, sempre fazendo em movimentos circulatórios para você poder fazer com que esses alvéolos comecem a esvaziar, né? Então, você fazer um pouco de compressa, que tem que ser por pouco tempo, você não pode deixar uma compressa de gelo em cima da mama da mãe, porque depois essa mama vai engurgitar mais, vai ter vasoconstricção, ela vai sentir mais dor, para fazer esse relaxamento e você conseguir, quando estiver com muita dor, você conseguir fazer a massagem, que senão a mãe não vai deixar nem você tocar na mama dela. Ela vai te dar um belo de um tapa na sua mão, porque não vai suportar realmente a dor. Para quem já viveu isso, realmente é uma grande dor, né? E a questão da rachadura no mamilo, que vocês podem encontrar alguma mãe com essa rachadura, que pode muitas vezes fazer com que ela não queira mais amamentar, porque realmente vai gerar algum nível de dor. Então, mais uma vez, ver como a criança está pegando, fazer essa massagem e talvez fazer algum tipo de ordenha manual para poder esvaziar um pouco e a criança conseguir pegar melhor e fazer com que essa mãe realmente passe. Eu digo para vocês que realmente não é uma coisa vazia que a gente diz que não funciona, funciona o leite materno ser passado em volta do mamilo, né? E essa mãe conseguir pegar de 10 a 15 minutos um pouco de sol nessa mão para ajudar na cicatrização, né? Ou a lâmpada, que a gente diz que mais ou menos um palmo de distância. Você pode deixar também aqui essa luz artificial, mas o ideal, se ela conseguisse, né? Que o pessoal fica brincando de fazer um toplesszinho em casa para conseguir, na verdade, ajudar nesse processo todo de cicatrização. E aí, eu coloquei aqui, isso até para se vocês quiserem, tem disponível em manuais do Ministério da Saúde, a gente vê a forma adequada, a gente vê aqui o lábio da criança virado para fora, né? Então a criança consegue pegar o bico, né? E a auréola também. Aqui a gente pega errado, que a criança está pegando o quê? O bico. Então você vê que, na verdade, o estímulo que ela está fazendo dos canais lactíferos, os alvéolos, vai ser muito menor, né? Além de favorecer as rachaduras, porque a forma como a criança pega vai favorecer com que essa mãe tenha muito mais rachadura, e ali o bebê vai conseguir tirar muito mais leite do que ele está tirando aqui. Então aqui ele pode chorar, e aí o pessoal diz, e ainda tem essa questão do mito do leite fraco, que na verdade às vezes tem muito mais a ver com a forma como a criança pega, e aqui tem uma tendência maior dela engolir mais ar, né? E ainda tem muito mais as famosas cólicas do bebê, né? E aí, tudo isso aqui, eu não vou entrar no mérito, vocês já conhecem todas as vantagens técnicas, econômicas, psicológicas, né? Que a gente vai ter para essa mãe em termos de perda ponderal, de involução do útero, por causa da ocitocina, vai ser importante. Reduz realmente todos os problemas de gastroenterite, função respiratória, de otites e de alergias. E a gente sabe que é um fator importante para diminuir a taxa de mortalidade infantil. Ele não é um fator exclusivo, a gente sabe disso, que é um pool, na verdade, de ações que diminuem a taxa de mortalidade infantil. Mas a gente sabe que o aleitamento materno vai ser uma delas, né? E, obviamente, o acesso a serviços de saúde. Por isso que se valoriza tanto a atenção básica de saúde, porque ela vai trazer prevenção de diversos tipos de agravos que essa criança pode ter. Vocês desmistificarem a questão da estética da mama, que eu acho que
Hoje, muito mais do que já foi há anos atrás, ela está muito mais valorizada, né? Essa questão da mama, não só de redução da mama, de colocação disso, daquilo, porque tem que botar, porque se ela amamentar, ela vai cair, mas se ela amamenta, ela vai ter que depois fazer algum tipo de procedimento. E dependendo da forma como for conduzido, isso não vai ter uma influência importante na questão da estética da mama, a mulher usando o sutiã de sustentação, né? A questão do leite fraco tem muito mais a ver com a forma como a criança mama, do estado emocional dessa mãe. E vocês têm que lembrar uma coisa, o par de mamas é dela, o desejo tem que ser dela, o desejo não pode ser nosso. A gente não pode obrigar nem condenar a mãe se ela resolveu que ela não quer mais amamentar porque o corpo é dela, né? Enquanto profissional é estimular, convencer, ter informação para conseguir seduzir essa mulher a amamentar. Se assim ela não quiser, cabe a você como profissional orientar e encaminhar ao serviço de saúde para que ela possa ter informação adequada e alimentar o bebê de forma correta, para distúrbios nutricionais não venham a ocorrer no futuro por uma introdução inadequada, né? E essa cor do leite não sustenta e o bebê muitas vezes chora de fome. O bebê pode chorar de cólica, o bebê pode chorar por refluxo, né? O bebê pode chorar porque está com frio e o bebê pode chorar porque ele está pegando errado, como eu disse anteriormente, ele não consegue, na verdade, tirar a quantidade de leite que ele necessita nesse momento. Tanto o aleitamento materno ele é possível, como a gente... existem várias técnicas que diversos serviços de saúde já conseguiram fazer, fora aqui do estado do Rio de Janeiro também, principalmente, que é a questão da relactação, quando a criança deixou de mamar com um mês e a gente com um mês e meio, 2 meses volta a tentar relactar, como tem essa questão da lactação adotiva, né? Eu conheço casos, hoje eu conheci um caso de uma senhora que ela conseguiu, adotou um bebê, fez todo um trabalho e conseguiu amamentar a criança durante 4 meses. Depois ela não conseguiu mais, mas pelo menos esse iniciozinho, e ela não gerou, né, a criança, o que é um trabalho para quem faz isso realmente é bastante bonito. Só para a gente perceber que um apoio psicológico, um apoio familiar, o apoio social, ele vai ser fundamental para o sucesso do aleitamento materno, né? E aí, o que a gente tem que lembrar, né? Na hora que você estiver atendendo essa mãe, né, nessa família, quando é que o leite materno, na verdade, ele é contraindicado, né? Ele vai ser contraindicado. Mães portadoras de vírus HIV, e quando vocês chegarem, ela já vai, durante a gestação, ela já vai saber que não vai poder amamentar. Então, não é uma coisa que vocês de ponta vão pegar. E alguns tipos de drogas, e vocês têm esse elenco muito bem estabelecido, né, até no próprio Ministério da Saúde, dos medicamentos que contraindicam. A maioria não contraindica, né? A gente tem alguns compostos radioativos, né, a ciclosporina, imunossupressores, androgênios, que vão, obviamente, interferir e vão ter uma quantidade passando pelo leite materno, que vai fazer com que a criança não possa amamentar, mas hoje que os profissionais de saúde, que os médicos estão fazendo, é tentar sempre trocar a droga para aquilo que não vai interferir no aleitamento materno, né? E a gente sabe o que pode passar pelo leite materno que pode estar gerando algum tipo de problema nesse bebê. A gente sabe que de medicamentos, 1 a 2% da dose da mãe passa para o bebê, né? Vírus, vão ser transmitidos, cafeína, álcool, vários tipos de alergenos alimentares, né? No caso da própria mãe ser alérgica também, pesticidas, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, né, para a gente estar trabalhando, porque passa. A gente teve um caso agora, deve ter mais ou menos uns 2 anos, na região central do Brasil, que mulheres que eram expostas a processo de agrotóxicos colocados, né, via aérea, né, aspergindo uma região inteira. A gente foi fazer uma análise, o pessoal da Fiocruz estava trabalhando com isso, do leite materno, dessas mulheres que residiam nessa localidade que tinha, e o teor, na verdade, que se tinha de agrotóxico era bastante elevada no leite dessas mulheres. Vocês veem como realmente ele passa, né, porque tem uma absorção também pela pele, né, essas mulheres estão expostas naquele ambiente, e o leite materno tinha uma concentração alta, esse bebê vai mamar, ou seja, a gente também está olhando aonde essa família está, essa mulher está inserida, né? A nicotina, então a gente está abordando essas mulheres que podem ainda estar, né, fumam durante a gestação, que diminui a prolactina. Então a gente lembrando que a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite,
né? Então, você vai ter realmente uma redução da produção de leite em mulheres que fumam muito, né? E 6 ou mais cigarros por dia, alguns estudos já mostraram que isso pode gerar um pouco mais de apatia, vômitos e retenção, na verdade, fecal e urinária no bebê, né? Então, isso aqui, na verdade, só vai trazer pra gente uma preocupação quando a gente fala da alimentação da mulher que você estiver acompanhando. Bom, você não vai interferir na alimentação do bebê, mas o bebê é o leite materno, você vai ver a pega dele. O que você vai ter que olhar aqui, né? Focar, obviamente, na ingestão de café, né? E de bebidas alcoólicas, né? Como há muitos anos atrás se dizia que para aumentar a produção do leite você tinha que beber cerveja escura, né? Que você aumentava a produção de leite. E a gente sabe que não tem nada disso. E essa questão dos alérgenos alimentares é uma coisa muito particular, que eu vou trazer um caso para a gente poder levantar alguns fatores que podem gerar dúvidas em vocês e suspeitas que vocês tenham que encaminhar essa criança em serviço de saúde para um acompanhamento mais minucioso, tá? Então, só para a gente recordar o seguinte, se ela está mamando, vocês vão ter que tentar saber se ela mama exclusivamente ao seio materno, ou seja, a criança só recebe o leite materno, ou direto da mama, ordenado da mãe, ou advindo de um banco de leite, tá? A gente tem o aleitamento materno predominante, quando a criança recebe o leite materno e ela recebe água, ou chazinho, essas infusões que às vezes as pessoas fazem, suco de frutas e outros fluidos, tá? Esse é o aleitamento materno predominante. A gente tem o aleitamento materno complementado quando você já tem, na verdade, o alimento sólido ou semissólido, quando a gente já começa a entrar com vários tipos de alimentos para essa criança, tá? E o aleitamento materno misto, né, quando a criança recebe o leite materno e outros tipos de leite. Então, ou seja, na hora de analisar, a gente sabe o que essa criança, em que momento ela tá. Nem sempre você vai encontrar uma criança de 2 meses que tenha aleitamento materno exclusivo, que era o que a gente queria que tivesse acontecendo. E aí, eu acho que é importante, se vocês sabem que tem alguma coisa que possa interferir para esse bebê, vocês conhecerem um pouquinho da alimentação dessa mulher, né? Então, é importante que vocês sondem se ela fuma, se ela tem algum consumo de alguma bebida alcoólica, algum tipo de energético, que às vezes isso acontece, de mulheres que possam estar tomando tipos de medicações termogênicos para conseguir emagrecer mais rápido. Então, isso também é importante que vocês estejam monitorando, porque isso pode ter um efeito também para o bebê, né? Que hoje o acesso à informação, às vezes de forma equivocada, ele acontece, vocês se apoderam desses produtos e acabam tomando, né? Então, o que isso tem que estimular? O que tem de verdade, de inverdade, o que a mulher pode ou não pode, se ela for perguntar para vocês. Mas é verdade que eu tenho que tomar muito líquido para poder produzir leite? É muito importante que essa mulher tenha um consumo muito grande de líquido. Então, ela vai perceber que ela vai amamentar e ela vai sentir muita sede. Então, que ela beba bastante água, né? Sempre digo que nada substitui a pessoa beber água, até porque seja depois um exemplo para o próprio bebê, né? Para a criança, quando ela for crescendo, ver a mãe bebendo água. Aí vem a água e vem sucos, a gente prioriza que sejam sempre sucos naturais, que essa mulher esteja ingerindo, evitando a questão do refrigerante, que a caloria é vazia, e ainda tem a questão dos aditivos, que um percentual deles passa pelo leite materno e são possíveis alergênios que venham a sensibilizar a criança desnecessariamente, né? Você sempre estimular que ela tenha uma dieta variada, quer dizer, a lactante, ela tende a ter mais até fome quando a criança mama muito do que a própria nutriz. A gente sabe que o gasto calórico dela é até maior, por isso que faz com que ela consiga perder peso mais rápido. Então, que vocês estimulem o que é de saber pouco comum e qualquer distúrbio na alimentação dela que vocês presenciem, ou uma mulher mais cansada que precisa de um acompanhamento mais estreito, de uma anemia, algum tipo de deficiência, que vocês encaminhem para a unidade de saúde, né? Estimulá-la que ela consuma 3 ou mais porções de derivados de leite por dia. Isso vai ser muito importante para a manutenção do estado de cálcio dessa mulher, né? Para que isso não comprometa a saúde futura dela em termos de uma osteopenia e depois de uma osteoporose, né? Esforçar para ter um consumo maior de vegetais e de frutas para você ter um teor, não que ele vai ficar um leite pobre, né? Mas a gente sabe que você aumenta o teor de vitaminas hidrossolúveis, né? E de beta-caroteno, você tem uma ingestão adequada. Então, estimular esse tipo de consumo,
Então, estimular que ela beba muito, ou seja, uma garrafa sempre ao lado dela quando ela estiver amamentando, uma garrafa de água, né? E evitar dietas e medicamentos que vão promover rápida perda de peso e principalmente uma perda maior do que 500 gramas por semana. Ela vai perdendo naturalmente com a alimentação, né? É como eu fico brincando, ela não precisa comer um bolo de chocolate inteiro no dia, ela não precisa comer 2 pacotes de biscoito, que ela está exagerando, temos fora a comida que ela vai consumir, né? E essa questão, e aí eu fico um pouco preocupada, que isso é uma orientação que a gente tem na cartilha, mas a gente tem que saber o que a gente diz que é consumir com moderação, porque o pouco moderado para um não é para o outro. O que eu sempre digo para a mãe é que se ela conseguir evitar, né, de consumir qualquer produto, bebida cafeinada, né? Então a gente sempre fala para ela controlar a questão do café, dos chocolates, mate, guaraná natural, que são bebidas muito consumidas. Eu falei assim, se você conseguir, né, que na verdade se antigamente a gente não tinha essa disponibilidade toda, a gente não bebia, a gente consegue sobreviver sem beber. Sempre aconselho a essa mãe que são bebidas de caloria vazia, na verdade. Tem uma caloria muito grande que vem do açúcar, mas que vai ter um benefício tão substancial para ela. Então a gente sempre recomenda que ela não ingira, essa coisa de botar com moderação. Bom, moderado para mim pode ser uma xícara. Para ela que tomava 5, pode ser tomar 3. E a gente que 3, a gente sabe que já tem uma consequência para o bebê. Então, eu acho que é melhor se a gente conseguir, no máximo, você deixa ela tomar uma xícara, quer dizer, aconselha que ela tome uma xícara de um café mais fraco, né? Se ela for aquela pessoa que é apaixonada por café, senão que ela faça o pingado no leite, né? Não o famoso café com leite. A gente diz que é o leite com café. É o leite pingado com café. Nunca fala em café com leite, que é dado noção mesmo que tem que botar muito mais café do que leite. E só para vocês terem e passar essa informação para as mães. O café interfere na absorção do cálcio do leite. Então, quanto menos você colocar, melhor você vai conseguir absorver esse cálcio.